Como você viu, gol muito cedo, né? Como é que você viu toda essa etapa aqui no Serra Dourada? Bom, boa noite. Prazer estar falando com vocês aí da imprensa de Goiânia. Nós tivemos muito pouco tempo de um jogo para o outro e foi a primeira vez assim que a gente fez várias mudanças, né? Desde a nossa chegada a gente mudou bastante hoje. E nós sentimos um pouco o início da partida, né? Nossa equipe não estava tão organizada como nós gostaríamos, principalmente sem a bola, né? Para você jogar com a bola, você tem que sair de uma compactação que você está organizado para quando está com a bola já está bem estruturado. Nós jogamos um jogo de posição e com as mudanças gerou um pouco de confusão, digamos assim, no início da partida. E com a bola rolando a gente foi organizando, foi tentando organizar a equipe, mas nós tivemos um pouco de dificuldade ali até os 15, 20 minutos. Depois a gente começou a se reorganizar, mudei um pouco da dinâmica, nós vínhamos fazendo uma saída de 3 com o lateral esquerdo, assim, em sequência, que era o PK. Hoje nós tentamos iniciar assim com o Heverson, e logo eu vi que não estava tão encaixadinho, não só ali, o todo, né? E aí a gente fez uma variação, trouxe o Ramon por dentro, liberou o Heverson, e aí baixou o Giovani para flutuar ali com o André. Começou a melhorar, o time ficou pelo menos melhor posicionado dentro de campo, e a gente terminou de uma maneira mais organizada. Mas os primeiros minutos estava tudo muito confuso ali, o adversário conseguiu fazer o gol cedo. Nós tivemos a oportunidade ali por 3 vezes para tirar a bola de próximo do nosso gol, né? Foi uma saída ali do Heverson, depois teve o duelo do Quintana, depois teve uma oportunidade ali com o Luan, e nenhum dos 3 conseguiram tirar essa bola ali de próximo da área, né? Então assim, foi uma sequência de duelos, de acontecimentos, que a gente não conseguiu sair de trás e o adversário conseguiu fazer o gol cedo. E aí para a proposta do adversário, né, que é um adversário que se defende muito bem, tem uma bola parada muito forte, encaixou o jogo deles. No segundo tempo acho que a nossa equipe se posicionou melhor, com as trocas a gente teve um comportamento posicional melhor, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, pelo menos empatar a partida, né? Tivemos 2 bolas na trave, teve aquela infiltração ali do Benítez que ele poderia ter tomado uma decisão melhor, né? No lance ali que a bola sobrou para o Benítez também, né, livre ali, quase que a gente poderia ter empatado o jogo ali. Mas enfim, né, a quantidade de mudanças gerou um pouco de dificuldade até que a gente pudesse ir se organizando dentro da partida. Mas é uma responsabilidade minha do processo que a gente vem vivendo, né, um jogo em cima do outro. Nós jogamos, saímos muito tarde do estádio, no outro dia nós viajamos, só tivemos ontem, enquanto a gente recuperava um grupo, trabalhava um pouco com os demais e já entramos dentro de campo, né? A dinâmica é essa, é muito jogo, a gente precisa dar uma oxigenada. A ideia era que a oxigenação desse um pouco mais de intensidade na partida, né? Mas enfim, é a dificuldade que nós temos nessa sequência árdua aí de jogos. Luizinho, até o início da Série B, você não tinha perdido, né? E desde então você não conseguiu vencer. O que você entende que aconteceu nesses 3 jogos e o que o Paysandu precisa para reverter essa situação? Bom, com relação à performance e desempenho, hoje talvez foi o dia que a gente oscilou mais, porque contra o Atlético Paranaense a gente teve uma performance ok, né? Nós não merecíamos aquele resultado, mas futebol não é esporte de merecimento. Enfim, nós não vencemos a partida, mas nós jogamos de maneira organizada, né? Praticamente durante toda a partida. Na última partida nós fizemos também um jogo muito bom, um jogo muito organizado, criamos bastante e não conseguimos vencer, né? Hoje nós oscilamos um pouco, era esperado encontrar um pouco mais de dificuldade, haja vista a quantidade de mudanças que nós fizemos, e nós vimos fazendo no máximo 1 ou 2 modificações. Hoje nós mudamos bastante para dar uma oxigenada, e aí nós encontramos mais dificuldades. Nós temos aí uma sequência de muitos jogos importantes, né? Nós estamos aí em 2 finais, ainda tem Copa do Brasil. E a gente pensa no jogo de hoje, pensa na sequência. A final que nós jogamos contra o Goiás acaba criando assim um nível de intensidade muito alto. A nossa equipe foi muito intensa e depois de uma final, o pós-dia, muitos jogadores estão mais desgastados, né? Realmente nós sofremos com o pós-jogo do Goiás. Assim, o nosso GPS bateu muito alto, a gente deu uma resposta muito boa com relação às questões de intensidade, né? E 2 dias depois, né, de uma final, os jogadores estão mais quebrados, digamos assim. Mas eu acho que, contudo, nós merecíamos sair daqui hoje pelo menos com um empate, né? É um jogo que a gente encontrou mais dificuldade, mas nós tivemos 2 bolas na trave, né? O Benítez saiu de cara com o goleiro, ali no finalzinho ali aquela bola que sobrou ali depois de uma tentativa de cabeça do Quintana, que a bola sobrou no pé do Benítez. Poderíamos ali ter empatado a partida. Enfim, são as dificuldades que nós vamos encontrar, não é desculpa, né? São as dificuldades que nós vamos encontrar uma sequência muito grande de jogo, né? O adversário teve uma semana aberta, né? Nós jogamos há 2 dias atrás, hoje nós já estávamos dentro de campo, né? E essa tentativa de oxigenar era justamente para que a gente pudesse duelar mais, estar mais inteiro pelo menos, né? Estar um time mais agressivo. Mas enfim, vamos retornar para Belém e nos reorganizar para a gente conquistar a nossa primeira vitória dentro de casa. Só para a gente poder encerrar, a situação do Nicolas, né? Vai, não vai, a situação com o América Mineiro acabou ficando. Como é que lida com tudo isso? Bom, nós temos agora no futebol brasileiro, com essas janelas, nós temos que criar uma adaptação com relação a isso, né? Não dá nem para a gente estar fazendo muitos julgamentos,
porque uma janela finaliza, fica todo mundo tentando se reforçar, né, realizar contratações. Enfim, isso é uma situação que eu não controlo, né, uma situação do mercado também. O importante é que vai seguir, a gente segue aí com boas opções para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. Professor, para a gente finalizar aqui, tem 3 perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Na primeira, ele pergunta o seguinte: Paysandu teve dificuldade no primeiro tempo até os 20 minutos para organizar, armar e chegar ao gol do Vila. Que dificuldade foi essa? Bom, o que eu acabei de falar na resposta ali para o colega, né? Nossa equipe demorou a encaixar, a entender de que maneira nós íamos marcar. Né? Às vezes a gente estava marcando de maneira diferente e quando tínhamos a bola estávamos desorganizados. Né? A gente pratica um jogo de posição com liberdade para os jogadores se expressarem nos seus setores, e aí demorou um pouquinho a se organizar. Como eu falei, nós mudamos 6 do último jogo, né? Então realmente gerou ali algumas desconexões, mas com o passar do tempo a gente foi ajustando, fui fazendo variações dentro da própria partida, variações que nós não havíamos feito ainda, como marcar no 4-1-4-1, que a gente estava muito espaçado, tanto em largura como comprimento, né? Mas aos pouquinhos a gente foi se ajustando e a equipe teve uma organização com relação ao posicionamento melhor. Você foi forçado a mudar o time. Essas mudanças na escalação acabaram dificultando a sequência da apresentação do time? Esse é o grande desafio para nós treinadores, quando nós temos uma sequência muito forte, né? A gente muda a equipe sem conseguir treinar com todos eles, né? Como eu falei, né? Nós jogamos na quarta-feira, saímos lá do Mangueirão por volta de quase meia-noite. No outro dia, pela manhã, às 11 horas, a gente já estava no aeroporto para viajar, passamos o dia todo viajando e só tivemos ontem para trabalhar. O segundo dia era regenerativo 2 ainda. Então, assim, nós trabalhamos com jogadores que não iniciaram a partida, os que iniciaram nós regeneramos e só posicionamos a bola parada. Então, assim, você vai fazendo um ajuste dentro da própria partida e às vezes demora um pouquinho mais, né? E eu assumo a responsabilidade, eu preciso ser didático, fazer com que os jogadores entendam, a gente nunca transfere, né? Porque não é tão simples para todo mundo, né? E a gente vai arrumando dentro da própria partida, né? O adversário também vai variando e você vai tentando ajustar, mas as dificuldades do pouco treino, muitas mudanças, né? Mas eu acredito que a gente foi se ajustando, também tivemos bons momentos dentro da partida. E a última, professor, para o jogo de quarta-feira contra a Chapecoense, você espera contar com Vilela, Rossi e Nicolas? Bom, é tudo muito corrido, nós temos aí uma espera pela situação do Vilela para ter um diagnóstico melhor e quando nós voltarmos para Belém que nós vamos saber como é que está o estado de prontidão tanto do Nicolas como do Rossi. Tá certo, obrigado ao técnico Luizinho Lopes e obrigado a você, torcedor bicolor, que acompanhou mais essa entrevista. Para mais conteúdos como esse, siga a gente no Instagram e TikTok. Tem muita coisa legal também no nosso canal no YouTube. Também Aparecida TV Web. Até a próxima.